tudo bem? Até agora a gente já falou sobre inferências e argumentos, a gente já viu que tipo de sentença interessa na lógica, que são aquelas que têm valor de verdade, em outras palavras, aquelas que podem ser verdadeiras ou falsas. A gente já foi capaz de olhar um texto e reconhecer se ele é um texto argumentativo ou não. Na última aula a gente fez um exercício de procurar a conclusão e quais são as premissas daquela conclusão. E hoje é a hora de se dedicar aos tipos de argumentos. Antes disso, vamos começar por um conceito muito importante, que é o de validade e o de correção. Então vamos lá. Nesse argumento aqui, todos os gatos são mamíferos. Meus cachorros são mamíferos. Portanto, meus cachorros são gatos. Como é que é? Você fala, eita, como é que é? Meus cachorros são gatos? Você nem precisa entender muito de lógica para falar, opa, tem alguma coisa errada nesse negócio. Meus cachorros não são gatos, não é? Ora, esse é o tipo de argumento que, quando você olha as premissas, a conclusão não é necessária, ela não decorre das premissas. Por isso é um argumento que a gente chama de inválido. Então veja, um argumento em que a conclusão não decorre, não é necessária a partir das premissas, é um argumento inválido. Agora esse outro argumento. Todo aquele que nasce em São Caetano do Sul é inteligente. Lessandro nasceu em São Caetano do Sul. Portanto, Lessandro é inteligente. Esse é um argumento válido. As pessoas normalmente quando veem um argumento desse, que claramente é um argumento de piada, humorístico, a pessoa fala, não, é inválido esse negócio. Mas lembra, o que é validade? O que a validade leva em consideração? É você olhar a conclusão e se perguntar, dada as premissas, essa conclusão é necessária? Ela decorre logicamente das premissas? Aí você olha para as premissas aqui. Todo aquele que nasce em São Caetano do Sul é inteligente. Lessandro nasceu em São Caetano do Sul. Ora, a conclusão Lessandro é inteligente é necessária. Não pode ser outra. Então sim, esse é um argumento válido. Agora, quando você olha o teor das premissas, aquilo que as premissas estão dizendo, aí a gente está pensando em correção. A gente olha aqui, todo aquele que nasce em São Caetano do Sul é inteligente. Ao que me parece, isso é verdade. Realmente todo mundo que nasce em São Caetano do Sul é inteligente. Lessandro nasceu em São Caetano do Sul. Sim, eu nasci de fato em São Caetano do Sul. Então esse argumento, além de válido, ele é correto. Por quê? Porque o teor das premissas é verdadeiro. Calma, é evidente que eu estou brincando aqui, mas dá para você entender. O que é correção? É olhar o teor das premissas e ver se de fato ele fala alguma coisa que faz sentido. Ora, eu disse aqui que era um argumento correto? É claro que eu estou brincando, ele é incorreto. Por quê? Quando você olha todo aquele que nasce em São Caetano do Sul é inteligente. Ora, de onde você tirou isso? Como é que você pode provar um negócio desse? Isso é completa bobagem. Então, isso aqui não é um argumento correto. É incorreto, ainda que seja válido logicamente. Então, ainda que eu seja inteligente, esse argumento é incorreto. Esse outro aqui, veja, para ficar claro, vamos ver se você entendeu o que é validade e o que é correção. Professores de filosofia são espertos. Lessandro é professor de filosofia. Portanto, Lessandro é esperto. A gente fala, opa, esse argumento é válido? Lembra, validade é você olha a conclusão e, dadas as premissas, essa conclusão decorre logicamente. Ela tem que ser essa, não dá para ser outra. É o caso? Sim, é o caso. Se professores de filosofia são espertos e eu sou professor de filosofia, eu sou esperto. Evidente, é válido. Agora, esse argumento é correto? Você olha as premissas. Professores de filosofia são espertos. Ao que me consta, eles de fato são espertos. Eu sou professor de filosofia? Sou. Portanto, Lessandro é esperto. Então é um argumento válido e correto. Claro que de novo eu estou brincando. Esse argumento, ainda que seja válido, é incorreto. Porque como é que você prova que professores de filosofia são espertos? Ainda que eu seja professor de filosofia e seja esperto, veja que eu tenho uma grande autoestima, não dá para falar que todos os outros são, não é? Eu só posso falar por mim. Agora, para os outros, não posso falar nada.
Então, esse é um argumento válido e incorreto. Esse outro argumento, que é muito bom para a gente ver se entendeu validade e correção, porque naturalmente a gente tende a ir por um caminho, mas a gente tem que parar e pensar no que significam os conceitos. Toda loira é burra. Patrícia é loira. Portanto, Patrícia é burra. Esse é um argumento válido. Pensa um pouquinho. Ele é válido? O que é validade? Você olhar a porcaria da conclusão e ver se, dadas as premissas, ela decorre das premissas. Isso aqui é válido? Claro que é. Trata-se de um argumento válido. Essa conclusão aqui é necessária, dada a premissa 1 e a premissa 2. Agora, é um argumento correto? Aí você olha o que diz as premissas. Toda loira é burra. Pronto. É evidente que isso é falso. Como é que você prova um negócio desse? Como é que você pode atribuir a burrice a todas as loiras? Isso é uma bobagem, não dá para fazer. Isso aqui está muito mais próximo de um preconceito do que de uma afirmação com algum embasamento. Então isso aqui é um argumento válido, logicamente válido, mas incorreto. Então isso não pode sair da nossa mente. Um argumento válido, ele tem relação só com a lógica. Ele não se importa com o conteúdo das premissas. Isso é insignificante. O que ele quer saber é aquele argumento. Qual é o modo que ele funciona? A conclusão decorre daquelas premissas? Não importa o que as premissas digam. Validade diz respeito só ao funcionamento lógico do argumento. Se aquela conclusão decorre das premissas, acabou, é válido. Agora, quando a gente olha o teor das premissas, aquilo que elas dizem, aí sim a gente pode dizer se é correto ou incorreto. Veja, num debate isso pode ser importante. O cara pode estar falando um monte de groselha, ainda que sejam argumentos bons, sabe? Logicamente eles são válidos, só que você pode olhar o teor dos argumentos e falar, olha, lamento, suas premissas são incorretas. Não é possível aceitar essa sua argumentação. Veja, então é importante reconhecer os dois níveis aí, validade e correção. Além disso, a gente pode classificar os argumentos de duas grandes maneiras. Eles podem ser deduções ou induções. E o que é uma dedução? Veja esse argumento aqui. Premissa 1. Suponha que todos os CDs de uma determinada caixa azul são de músicas dos anos 70. Suponha que na caixa lá, todos os CDs são de músicas dos anos 70. Beleza. Premissa 2. Nesta mesma caixa azul, todas as músicas dos anos 70 são de bandas de rock. Beleza. Conclusão é: todos os CDs da caixa azul são de bandas de rock. Essa conclusão, ela decorre das premissas? Sim, ela decorre das premissas. Então é um argumento válido. E numa dedução, e essa é uma diferença importante, a conclusão é necessária. Significa que, se você tem essa premissa 1, que diz que todos os CDs da caixa azul são de música dos anos 70, e todas as músicas dos anos 70 são de rock, não tem outra conclusão possível. Tem que ser todos os CDs da caixa azul são de bandas de rock. A conclusão é necessária, não tem jeito, não pode ser outra. Não importa se começa a chover meteoros, ainda vai ser essa a conclusão. Agora, o que é uma indução? Isso é importante porque, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente trabalha com induções. O que são induções? Veja, o mesmo argumento, só que agora num modo indutivo. Suponha que temos uma determinada caixa azul de CDs e que retiramos dela alguns desses CDs, ou seja, uma amostra. Tem lá a caixa, você pega uma amostra. Premissa 2. A avaliação da amostra de CDs retirados da caixa mostra que os mesmos são de rock. Então você pegou uma amostra da caixa e falou, olha, são todos de rock aqui. Conclusão. Todos os CDs da caixa azul são de bandas de rock. Veja, você para, você pensa, fala, ó, eu não posso concluir isso. Mas esse é um argumento válido? Sim, é válido. Qual é a diferença desse para o anterior? O fato de que aqui, numa indução, a conclusão é provável. Então você olha isso e fala, não necessariamente todos os CDs daquela caixa são de bandas de rock. Você só pegou uma amostra. E esse é o ponto. Num argumento indutivo, a conclusão é provável. Você pode, por exemplo, pensar em maneiras de tornar esse argumento melhor, de tornar esse argumento mais forte.
Você pode pegar uma amostra de CD, só que de vários pedaços diferentes da caixa. De modo que sua amostra ela vai contemplar de uma maneira mais ampla os CDs dentro daquela caixa. Você pega uma amostra aqui, outra ali, outra aqui. Se todas forem de rock, você fala, ó, os CDs dessa caixa provavelmente são de rock. Esse é o ponto. Deduções, as conclusões são necessárias. A gente adoraria que o nosso raciocínio do dia a dia fosse sempre dedutivo, mas não são. A maioria dos nossos raciocínios na nossa vida serão indutivos. Significa que as conclusões serão prováveis. Então a grande diferença é essa. Dedução, conclusão necessária. Indução, conclusão provável. Dentro desses dois grupos, a gente pode encontrar algumas formas específicas de argumentos. Na dedução a gente vai ver 4. O modus ponens, o silogismo hipotético, o modus tollens e o silogismo disjuntivo. Já nas induções, a gente vai ver a indução simples, ou a enumeração, a indução por analogia e a inferência estatística. Não é complicado, fique muito tranquilo. O que é o modus ponens? Veja que esse nome ele vem do latim. A maioria desses nomes de argumentos vem do latim, que é quando eles se dedicavam a estudar, eles tinham musiquinhas para decorar o silogismo, é uma maravilha. Qualquer dia a gente faz uma aula cantando musiquinhas de silogismo. O que é um argumento do estilo modo ponens? Ponens é de colocar, essa é a ideia. É o argumento que tem a seguinte estrutura. Se A, então B. Premissa 2, A. Conclusão, B. Fala, eita, não entendi nada que é esse A e o que é esse B. Veja, A e B são símbolos de conteúdos que você pode colocar ali. Por exemplo, veja aqui um argumento do modus ponens com alguma coisa dentro. Premissa 1, se esfriar, esse seria o A, então colocaria um casaco, esse seria o B. A premissa 2, está frio, esse é o termo A, que apareceu na premissa 1 também. Conclusão, colocaria um casaco. Modus ponens, esse é um argumento válido. Argumento muito simples, mas válido. Veja, mais um exemplo de modus ponens. Se ganhar na loteria esportiva, então ficarei rico. Fiquei rico. Ganhei na loteria. Aí você fala, opa, veja lá, modus ponens de novo é válido, mas calma, preste atenção. O que é o modus ponens? Qual é a estrutura desse tipo de argumento? Se A, então B. A, premissa 2, conclusão B. O que a gente tem aqui? Se A, então B. Premissa 2, B. Conclusão A. Opa, não pode. Esse é um erro bastante comum. Isso tem até nome. É a falácia da afirmação do consequente. Você não pode, no modus ponens, na premissa 2, ter o consequente, ter o B, e concluir o A, o antecedente. Você não pode fazer isso. Logicamente, esse argumento não é válido mais. A única estrutura válida aqui é se A, então B, A, portanto B. Então você tem que ficar esperto, não pode cair nesse erro. Além do modus ponens. O que é um silogismo hipotético? É muito, muito fácil. É um argumento que tem a seguinte estrutura. Se A, então B. Você já sabe o que A e B significam, né? São símbolos que podem receber algum conteúdo. Premissa 2. Se B, então C. A conclusão é se A, então C. Veja, esse tipo de argumento liga o termo A ao termo C. Vamos ver um exemplo com algum conteúdo. Se venta muito, então faz frio. Se A, então B. Premissa 2. Se faz frio, então fico resfriado. Veja que o que faz a ligação, que permite a ligação lógica entre A e C, é a presença do termo B, que está nas duas premissas. Conclusão. Se venta muito, então fico resfriado. Veja, esse é um argumento muito simples. Se A, então B, se B, então C. Veja, assim como o modus ponens, o silogismo hipotético também é muito simples, tem uma estrutura muito fácil de compreender. Além do modus ponens e do silogismo hipotético, a gente tem o modus tollens. Tollens vem de tolher, então é tirar. Qual é a estrutura de um argumento modus tollens? Premissa 1, se A, então B. Premissa 2, não B. Conclusão só pode ser não A. É muito parecido com o modus ponens, né? Te lembra o modus ponens. Só que aqui você está negando o consequente. Aí se você nega o consequente, aí sim você pode ter como conclusão a negação também do antecedente. Como é que fica um argumento com algum conteúdo? Se parir,
Se der à luz, então serei mãe. Não sou mãe. Portanto, não pari. Simples, fácil, um negócio quase que corriqueiro, você pode usar isso todo dia. E é um argumento logicamente válido. A conclusão aqui é necessária. Dadas as premissas, essa tem que ser a conclusão, não tem jeito. E por fim, na categoria dos argumentos dedutivos, vamos ver aqui o silogismo disjuntivo, que tem a seguinte estrutura. Premissa 1, A ou B. Premissa 2, não A. Portanto, B. Você tem duas opções. Se uma não ocorre, a conclusão é a outra. Simples assim. Por exemplo, ou você casa, que é uma decisão para a vida toda, ou você compra uma bicicleta. É algo que todo mundo se depara no dia a dia. Vira e mexe, você fala, puxa, será que eu caso ou compro uma bicicleta? Será que eu caso ou compro um pãozinho? Acontece. Premissa 2, não caso. Portanto, a conclusão é, compra uma bicicleta. Veja que bonito. É um argumento logicamente válido. Então você percebe que deduções não são um bicho de sete cabeças. A marca distintiva de um argumento dedutivo é a conclusão será necessária. Agora, e as induções? Como é que funcionam as induções? Vamos lá. Aqui um dos casos mais simples e corriqueiros de indução, a enumeração. Premissa 1. Cisne 1 é branco. Você observou, tinha um cisne, ele era branco, beleza, cisne 1 é branco. Aí você viu outro cisne. Premissa 2. Cisne 2 é branco. Beleza. Aí você olha outro cisne. Olha, aquele cisne também é branco. Olha, aquele lá também. E assim vai. Imagine que você chega a 50 cisnes. Cada cisne que você viu é uma premissa. Olha, o cisne 1 é branco, o cisne 2 é branco, o cisne 3, o cisne 40, todos brancos. A sua conclusão é, todos os cisnes são brancos. Então, como é uma indução, você não deve esperar encontrar aqui uma conclusão necessária. A conclusão necessária de uma dedução, ela é extremamente poderosa, que não tem como ser outra. Só que numa indução, ela é fraca ou forte. Ela é mais provável ou menos provável. Veja, mesmo que você tivesse 1 milhão de premissas, você viu 1 milhão de cisnes e todos eram brancos. Para que seu argumento vá para o buraco, precisa ao menos uma só premissa que seja diferente. Você encontrar um cisne preto por aí, já era. Seu argumento foi para o buraco. Esse é o preço das induções. A gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, quando a gente vai na farmácia, quando a gente compra um remédio, o que a gente tem ali na mão é o resultado de uma indução. Por quê? Como é que você chega à conclusão de que a substância X é eficiente para tratar o problema que você tem? Sabe como é que o cientista faz? Ele faz o seguinte. Premissa 1. O remédio R curou a gastrite do paciente A. Premissa 2. O remédio R curou a gastrite do paciente B. Premissa 3. O remédio R curou a gastrite do paciente C. E assim vai. É isso que na ciência se faz. Você faz uma série de testes. E quanto mais premissas você for capaz de colocar num argumento, mais provável vai ser sua conclusão. Por isso que existe um número mínimo de testes que você precisa realizar para você colocar um remédio no mercado. Você não pode colocar de qualquer modo. E esse é o ponto. Uma indução é sempre provável. Por exemplo, quando você escuta que a única verdade que nós temos na nossa vida, o único conhecimento é que todos irão morrer um dia. Esse tipo de argumento, ele é um argumento dedutivo? Essa conclusão, todos vão morrer um dia, é a única certeza que a gente tem na vida, as pessoas falam. Isso é necessário? Como é que você chega a isso? Pensa. Ora, é que todas as pessoas que eu vi na minha vida morreram. E todas as pessoas que vieram antes também morreram. Até hoje ninguém sobreviveu. Ninguém é um Highlander, ninguém é eterno. A conclusão que te parece que vem à mente é todos vão morrer. Mas veja, isso é o quê? Isso é uma indução. Você tem milhões, talvez bilhões de premissas. Todos os seres humanos até hoje morreram. Essa conclusão ela é muito, muito forte, ela é muito provável de que você vai morrer um dia? Sim, é muito provável. Mas nunca será necessária. Nunca vai ser 100% de chance. Outro exemplo.
Quando você tá lá emocionado, tá gostando de uma moça lá, tá gostando de um rapaz, você tá todo animado. Sua vida afetiva está pegando fogo. O negócio está quase chegando no vamos ver. Aí você vai na farmácia e compra uma camisinha. Aí você pega a camisinha, puxa, que bacana, estou seguro. Aí você olha e fala, nossa, bate aquele desespero e você começa a suar frio. Por quê? Porque você vê que a eficácia de uma camisinha não é 100%. Ela é 99,9% e os quebrados. Mas não é 100%. Significa que tem uma chance de dar errado. Ainda que seja muito pequena. Por que que a camisinha não pode ser 100% segura? Porque ela é uma indução. Esse é o preço que a gente paga do nosso conhecimento, não tem jeito. Uma indução é isso. O cara que faz a camisinha testa 1, 2, 3 milhares de vezes. Ele testa, se der, milhões. Não importa quantas premissas ele tem. A conclusão nunca vai ser necessária. Então não tem jeito. Nunca vai poder ser 100%. Teste de DNA, outro. Se você assistiu o programa do Ratinho alguma vez na sua vida, ele faz teste de DNA. O teste de DNA é 100%? É garantido, é 100% de que você é o pai, de que você é a mãe da criança? Não, não é. Por que que não é 100%? Porque, de novo, é uma indução. Então, o nosso conhecimento no dia a dia é isso. Você está atravessando a rua, vem um caminhão. O que você faz? Você fala, não. Eu tive aula de lógica, eu sei que não é necessário que eu vá virar uma panqueca se esse caminhão passar por cima de mim. Por quê? Porque se trata de uma indução. Estou tranquilo. Pode ser que hoje isso não ocorra e passa por cima de você. Logicamente, isso faz sentido? Ora, faz. De fato, é uma indução, a conclusão não é necessária, mas você é tonto e vai ficar lá na frente para ver se você vai morrer ou não? Claro que não. A nossa vida é assim, o modo de conhecer é, na maioria das vezes, quase em todo momento, indutivo. Então, o nosso conhecimento nunca é necessário. É impossível que seja, não tem jeito. Uma outra forma de fazer indução é a indução por analogia. O que é isso? Veja esse argumento aqui. Premissa 1. Labradores e pastores alemães são cães inteligentes. Premissa 2. Labradores e pastores alemães são cães amáveis. Premissa 3. Labradores e pastores alemães são cães obedientes. Bacana. Premissa 4. Labradores são excelentes cães de caça. Conclusão: pastores alemães são excelentes cães de caça. Ora, por que você concluiu que pastor alemão também é um bom cão de caça? Ora, porque na premissa 1, 2 e 3, você estava colocando qualidades que tanto labradores quanto pastores alemães compartilham. A premissa 4 disse uma característica presente nos labradores. Ora, como você estava fazendo uma analogia até então, você conclui que é muito provável que o pastor alemão também tem essa característica que o labrador tem. Veja, esse é um argumento válido? Um argumento válido. A premissa é necessária? Não, não é. É provável. É claro que pode ser que o pastor alemão não seja um bom cão de caça. É possível. Mas você tem bons motivos para pensar que é um bom cão de caça? Você tem. Porque você tem uma série de características em comum com o labrador, então é possível que eles também compartilhem essa habilidade de caça. É um argumento provável. E por fim, uma outra maneira de fazer uma indução é por inferência estatística. O que é um argumento indutivo feito por inferência estatística? Premissa 1. Na primavera, 80% das árvores florescem. Olha que bonito. Premissa 2. Ipês são árvores. Conclusão: ipês florescem na primavera. Ora, se 80% das árvores florescem na primavera e o ipê é uma árvore, é bem provável, é bem possível que os ipês floresçam na primavera. É certeza 100%? Não, não é. Por quê? Porque é uma indução. Não podemos fazer nada a respeito. O que você pode fazer é melhorar as premissas, aumentar a quantidade de premissas, tornar um argumento indutivo mais forte ou mais fraco. Mas necessário jamais será. Então você consegue perceber até um problema de filosofia da ciência aqui. Qual o problema? O que é que ampara, o que é que ancora o conhecimento científico? Porque o conhecimento científico, tirando talvez matemática, física teórica talvez, são conhecimentos que se amparam na indução. Só que a indução é sempre provável.
Então, o que é que garante, o que é que dá força ao conhecimento produzido pela ciência? Veja que interessante isso. Ora, agora que a gente já sabe reconhecer alguns tipos de argumentos, a gente sabe o que é validade, a gente sabe o que é correção, a gente sabe que uma dedução é caracterizada pela conclusão necessária, uma indução é caracterizada por uma conclusão provável. A gente viu alguns tipos básicos de argumentos, tanto de dedução quanto de indução. Agora o que a gente vai fazer na próxima aula é olhar erros clássicos de lógica, as famosas falácias. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá!